quanto a geopolítica influencia hoje na nossa decisão e na decisão das organizações, na escolha da solução de tecnologia. A gente está falando de dados que vão de um lado para o outro, né? Enfim, também falar um pouquinho sobre isso, acho que também é interessante. O link joga umas pautas ali que são interessantes a gente falar, né? Mas são boas, são boas porque elas são reais. Acho que o que a gente está falando aqui é o nosso dia a dia da empresa, basicamente, né? Pela pergunta que vocês estão trazendo, o dia a dia da empresa. Sim. Cibersegurança, vamos lá, cibersegurança é geopolítica. Cibersegurança é geopolítica, não tem como a gente não entender, não tem como a gente fugir desse entendimento. A economia mundial é geopolítica. Né? Então a gente precisa ter um pouquinho mais de clareza sobre isso. O quanto está conectado, vamos lá de novo, negócios, né? O quanto isso está conectado com os negócios. O Marcelo falou muito bem acho que as viagens são fundamentais, né, Marcelo? Então vamos lá, Black Hat, Estados Unidos, conhecer a América do Norte, como isso funciona. Né? O movimento da IA acontecendo no Canadá, fiquei um bom tempo em Toronto. 2025 a gente pegou Estados Unidos, Black Hat de novo, Emirados Árabes e a China. E divisor de águas, eu olhar o que acontece na China, o que acontece no Oriente e o que está acontecendo aqui. Então é geopolítica pura. Né? As soluções que a gente tem. Quando, falando de geopolítica em cima das guerras, que é importante a gente entender esse movimento todo, quando a gente está falando da guerra de Israel contra o Hamas, todo aquele movimento que existia, nós estávamos olhando que existia um player, né, de Israel, nós tínhamos a nossa prateleira, e esse player começou a sofrer sanções no mundo, ou seja, grandes empresas começaram a retirar esse fabricante das suas empresas porque estava em guerra. Isso era um risco. Nós temos outra também, aí quando entrou a guerra Rússia e Ucrânia, e já está levando um bom tempo essa guerra, nós tivemos outro player, né? Acho que não pode falar o nome, a Kaspersky teve muito envolvida, e Kaspersky ela é russa, e sempre foi conhecida por um big player de cyber, né? Uma empresa muito boa em cibersegurança, mas que de algum modo começou a sofrer sanções. Então as empresas europeias começaram a remover, né, esse tipo de solução das suas empresas. Ao começar a remover as soluções dessas empresas, começou a impactar também economicamente. Quando esse mercado é impactado economicamente, eles têm que buscar um novo mercado. E aí vem a Gel nesse ponto. Eu trago a solução que não estou conseguindo vender na Europa e eu vou buscar ela para onde? Vou levar ela para a América. A América do Norte é competitiva? Não, porque o Pentágono, por exemplo, também tirou Kaspersky. E aí, para onde essa tecnologia vai? A tecnologia desce e começa a ser comercializada na América do Sul. Então, a América Latina começa a absorver esse tipo de tecnologia. Porque há uma necessidade. Nós, de algum modo, somos países ainda em desenvolvimento. Nós precisamos desse tipo de tecnologia. Quando isso começa a acontecer, a gente precisa entender por que é mais barato. Por que esse endpoint, que era tão caro, agora está tão barato? E aí eu começo a impactar um ponto. Mas olha isso, mas é a tecnologia, é o endpoint. Com qual suporte? Com qual know-how? Porque o que traz inteligência de comportamento é a multiplicidade desses endpoints, ou seja, rodando nos mais diferentes ambientes, ensinando como deep learning, ou seja, tem um deep learning e tendo uma IA agora. A partir desse momento, eu tenho muito mais informação para detectar algo que está acontecendo lá no Brasil. A partir do momento que eu não tenho mais rodando na Europa, que eu não tenho mais rodando na América do Norte, eu tenho um movimento de cultura. O meu usuário, será que essa ferramenta está conhecendo o meu usuário? Ou seja, será que ela tem volume de dados suficiente para tomar uma decisão dentro do meu computador? Se não, vem aquilo que comumente acontece, o falso positivo. O que é o falso positivo? É quando eu detecto que é um malware, detecto que é um vírus, mas na verdade ele não é. Simplesmente eu interpretei de modo equivocado. Que foi exatamente o caso que aconteceu com a CrowdStrike, né? O Windows detectou de modo diferente, foi lá e bloqueou, né, e encriptou os discos. Ou seja, é um falso positivo sem existir problema de segurança, né? Mas lembrando que disponibilidade é um problema de segurança, então disponibilidade, confidencialidade e integridade são pilares da segurança da informação. Se está fora do ar, está indisponível. Se está indisponível, pilar da segurança da informação rompido. Então, óbvio que a gente falou só da Kaspersky aqui, mas tem outros tantos para a gente falar. A gente pode falar da Symantec, da Norton, depois que vem retomando o mercado. A gente pode falar do Avast, que é outro, né, que vinha operacionalizando o mercado. Mas também, vocês não trouxeram isso como uma base, mas eu vou trazer isso como clareza. O endpoint free, o desafio dele é aprender.
O endpoint pago é resolver. Então, ou seja, eu tenho endpoint free instalado nas máquinas para poder dar aprendizado para a minha base de inteligência. Essa base de inteligência, muitas vezes ela não é consultada pela free. Ela vai ser consultada free, gratuita, né? Ela vai ser consultada pela solução que é paga. Então, agora vem um ponto. Falamos em endpoint, falamos em antivírus, mas a verdade é, não tem como operar no ambiente hoje sem uma solução que seja paga em âmbito corporativo. Então, mesmo para residência, já vem soluções home. Então, acho que é importante entender isso, senão a gente surfa momentos diferentes sem entender muito o que é, né? Então, é geopolítica e exemplo que eu dei aqui é claro. É geopolítica e é geopolítica por quê? Kaspersky foi removido da Europa, começou a vender na América Latina, né? Checkpoint sofreu sanções, foi removido, traz para a América Latina. Pode ter players de Firewall, tem outros tantos players de Firewall que não conseguem mais vender nos Estados Unidos, desce para a América Latina. Então, a gente também tem que entender o que está acontecendo. E aí eu vou escolher uma solução que já não está mais no mercado. Eu vou escolher algo que foi bom, mas talvez hoje não é. Então, cibersegurança é geopolítica e é sobre o aqui e agora. É o que está acontecendo agora. Então, se eu não tenho clareza do qual o impacto geopolítico agora, né, como é que eu vou tomar a melhor decisão para o meu negócio? E aí, agora eu vou puxar para o nosso lado, né, a brasa para o nosso lado. É aí que você consulta forte. É que a nossa pauta, entender sobre geopolítica é o nosso principal desafio também. Conversamos constantemente sobre isso. Então, não nos interessa a guerra, mas nos interessa qual o posicionamento ou o que aconteceu com aquele fornecedor, com aquele fabricante de software que nós utilizamos. E já tivemos alguns quantos que nós tiramos da nossa prateleira porque estavam expostos a esse tipo de sanção.